Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre blindagem patrimonial, como separar amor de patrimônio. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Quem lê esse nome vai dar aquela risadinha, né? De canto de boca. Já meio que entendeu, né? Já. Poxa, que timing, né? É, realmente, que timing. Mas vamos tentar falar, né, de um ponto um pouco profissional dessa situação, né, de blindagem patrimonial, porque é importante no quesito de você conseguir fazer uma gestão financeira, né? É claro que, assim, quando a gente fala em blindagem patrimonial, é muito complicado porque toca aquele limiar, né, entre o logicamente financeiro e o emocionalmente, sei lá, aceito ou esperado pela pessoa, né? Mas a gente tem que agir com a cabeça, né, na hora de fazer esse tipo de coisa. Se você tem um parceiro que entende isso, melhor ainda, porque isso tem que ser bem feito, porque na hora que separa, colega, é complicado. Com certeza. E eu acho que é um ponto que, lógico que a gente escolheu um time de uma repercussão recente, né, na bolha, mas me ligou o alerta disso, né? Muita gente procura a gente para falar assim: olha, eu quero blindar meu patrimônio. E a primeira pergunta que a gente faz é: blindar de quem? Porque muitas vezes o cara tem uma visão que quer fazer isso, quer fazer uma blindagem do Estado, por exemplo, e sequer do parceiro, do cônjuge, enfim, não passa pela cabeça que ele está tacitamente num risco de normalmente metade do patrimônio dele estar à mercê de outra pessoa por uma questão de não dizer nada, né, na hora de construir o matrimônio, de avisar ao Estado do patrimônio, ou, muito pior, de não fazer nada em relação ao Estado, né? O que a gente vai mostrar nesse episódio é que você não comunicar o Estado da sua união acaba sendo pior, porque presume-se muito mais coisas do que você de fato comunicar, né? Às vezes é melhor você estar casado com um regime de casamento de comunhão parcial, que é o padrão, do que você não fazer nada e a relação terminar e você deixar uma situação escalar para um judiciário e um juiz presumir tudo isso. Porque aí as datas que vão ser presumidas, a situação toda, pode te deixar numa situação mais complicada do que se você efetivamente tivesse feito, né? Então, vou dar um exemplo besta. Você está num relacionamento há 6 meses. Você ganha na loteria. E você não faz nada. Não casa. A presunção de que esse relacionamento já poderia ser considerado um casamento é muito maior do que se você ganhasse esse prêmio e um mês depois se casasse, mesmo com comunhão parcial de bens. Então, acho que, né, um pequeno contexto, mas para a gente voltar, né? No Brasil existem 3 modalidades de casamento, né? A comunhão parcial de bens é aquela que você vai num cartório para agendar e não fala nada, né? O padrão é esse.
você tem um regime de separação total de bens, que ela precisa ser feito um pacto antinupcial, para que esse pacto antinupcial diga que os bens do casamento anterior, durante o casamento e após, não vão se comunicar de forma nenhuma. E você tem o terceiro, que é a união total e universal de bens. Então, vocês juntam tudo que for recebido antes, depois, tudo vira um bolo patrimonial só, que eventualmente será dividido. Alguns deles, por padrão, não são feitos. Então, se eu não me engano, no Brasil, casamento após 65 anos de idade, por padrão, ele é feito com separação total de bens. Em Portugal, é 60 anos. Esse dado eu tenho atualizado. Então, são modalidades de casamento que mudam ao longo da vida para preservação de interesses e questões de patrimônio. Então, acho que esse é um ponto importante de começar a pensar, não é? A pessoa está construindo um patrimônio, ou seja casado, seja solteiro, ter isso claro com as pessoas que você vai se envolver, né? Idealmente são procurar pessoas em que você consiga conversar de situações financeiras de forma muito clara, muito aberta, não é? Olha, eu quero dividir isso com você, né? Ou eu não quero dividir essa questão com você. Acho que essas formas de interação devem ser a priori muito abertas, né? Entenda que aquela solução dada de forma simplória, que é o Bitcoin em autocustódia vai resolver tudo, porque no final eu estou guardando e falo que perdi a carteira. Acho que a Lei Magnitsky mostrou como você ter acesso ao seu dinheiro ou não é muito menos relevante do que uma sanção, né? E uma sanção de um juiz podendo te aplicar uma multa, podendo te tirar passaporte, podendo suspender sua carteira de habilitação, uma série de coisas assim, é uma dor de cabeça que tem que ser um patrimônio muito grande para você não estar, entre aspas, ocultando numa situação dessa, né? Então, eu acho algo mais complexo que isso, sabe? Então, algumas perspectivas minhas, né, nessa situação toda. Eu acho que, assim, isso é jogo aberto, né? Até com a minha esposa, etc., é uma fala em comum. Então, assim, não levem a mal. Mas, assim, a relação, ela é um contrato, sabe? O relacionamento em si, ele é um contrato. E você pode levar para o lado lógico e pensativo de você sentar na mesa e você assinar um papel, porque, assim, é um contrato. Ou você se deixar levar pela emoção e assim, pô, mas você não me ama, não? Você não confia em mim, não? E aí você ir, né, para esse lado que é uma armadilha, né, eu diria, porque o contrato ele tá ali para preservar ambas as partes, né? Todo contrato ele é bom se ele for cumprido. Ah, mas ele é bom só para um lado, beleza? Mas se tiver no que está escrito, ele tá ótimo, né? Que é diferente de você não ter nada. Você falou um negócio que eu achei interessante, né? Ah, você não me ama, você não confia em mim. Eu acho engraçado que a separação total de bens parte da presunção de ódio do outro, ou de não confiança. Quando, na verdade, ela deveria ser encarada como: vamos tirar o Estado da resolução dos nossos conflitos.
Exatamente. Não, eu vou entrar ainda nesse detalhe. Eu vou, tipo assim, cara, a separação total é a melhor das opções. Sim. É a melhor das Não, opções. e assim, Vou explicar. ela não impede, por exemplo, um casal casa-se com separação total de bens, cada um tem seu patrimônio. Vamos comprar a nossa casa que nós vamos morar juntos? É permitido. É, ué. E isso numa separação vai ser metade minha, metade sua, da mesma forma que é. É quando você, ao meu ver, escolhe a comunhão parcial de bens, você está dizendo o seguinte: olha, daqui para frente, Estado, é você que vai gerir esta metade e vai decidir o que é metade e o que não é. Ou É. o que é que eu quero dividir e o que é que eu não quero dividir. Você tá terceirizando essa responsabilidade. E, veja bem, como eu falei no comecinho, ainda é pior quando você não faz nada. Quando você não registra nada. É. Porque aí o Estado vai permitir que aquela sua saída para o motel no primeiro encontro que você tem o débito no cartão que você passou, vai contar como início de relacionamento. Fica à margem do Estado entender quando que foi o início de relação, entendeu? Exatamente. Você deixa o Estado presumir isso. E presumir isso e vai presumir também que é comunhão parcial a partir dali. Então, eu falo que a separação de bens é tirar o Estado da tua relação. É você dizer, olha, eu quero dividir isso daqui é meu, isso daqui é seu. Você divide cada um a forma de gerir o seu patrimônio. Combina-se o que vai ser. Ah, eu compro, a casa é minha, mas você paga as contas da casa. É um arranjo justo, né? Assim, é, é, é casais poderem e devem discutir orçamento familiar Uhum. e o que é de cada um. Isso é fundamental. É, então, alguns detalhes, né? Eu falei que eu vou falar sobre a separação total, vou deixar isso para o final, vou explicar por que ela é a Uhum, melhor das uhum. opções, né? Mas tá, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala, né, da proteção patrimonial, principalmente no caso de uma separação, né, conjugal, etc., né? Em 2022, né, a gente tem uma lei que fala, se vocês quiserem até depois eu passo o número, enfim, é 14.478 de 22. Ela fala que define as criptomoedas como uma representação digital de valor. E aí você vai seguindo um pouco mais e fala que, olha só, no caso de divórcio, essas devem ser partilhadas. Isso foi chancelado, né, pelo STJ no mesmo ano de 2022. Então, assim, o Bitcoin ele sim pode ser penhorado como qualquer bem tradicional no caso de separação. Então, assim, em termos legais, isso já foi decidido, né? Como que isso vai ser aplicado são outros 500, a gente sabe, mas isso já foi decidido, né, pelas regras brasileiras, né? Um outro detalhe, ação de divórcio, ela tem que fazer uma expedição de ofício para a Receita Federal para que a Receita Federal entregue todas as informações de movimentação dessa pessoa para corretoras nacionais, dentro das corretoras nacionais e para fora das corretoras nacionais. Quem já acompanha a gente há um pouco mais de tempo sabe por que a gente fala que corretora nacional é a pior das coisas que você pode utilizar. Aqui é um grande exemplo disso. Porque a gente, aquele negócio que você fala assim, tá tranquilo, eu mando lá para o mercado Bitcoin, mando para a BIPA, e aí depois eu saco para não sei que onde. Pode até ser difícil de rastrear depois que você sacar para sua carteira, mas esse processo todo, ele fica catalogado e ele é usado contra você. Você pode não ter que devolver o Bitcoin, mas você vai ter uma multa no valor do Bitcoin que você sacou. Então, assim, é algo a ser acompanhado e tudo mais. É um detalhe também, foi decidido pelo Tribunal de São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Beleza, tá? Entrando em pontos um pouco mais técnicos, eu diria, né?
existe um PDF que é público, tá? Mas eu não sei se todo mundo vai conseguir, que é um guia do Ministério Público Federal sobre a persecução criminal de criptoativos. Persecução patrimonial de criptoativos. Quem tem amigos tem, né? E aí eu consegui um negócio desse, o qual eu li já há um bom tempo, né? Mas, enfim, nesses casos de persecução patrimonial, tipo da coisa que vai acontecer após um divórcio litigioso, né? Quando você realmente briga com a pessoa para ver o que vai acontecer, os casos que o Hugo citou, se você não tem nenhum papel passado, ou se você tem comunhão parcial de bens, o que vai acontecer? Uma quebra de sigilo fiscal, tipo o que eu falei agora. Só que o que é o caso? A Receita Federal vai atrás de todas as exchanges brasileiras e vê o que você mandou de lá para cá, ou de cá para lá, e, tipo assim, tudo que você tem. A exchange brasileira, pela IN 1888, ela precisa declarar todo mês tudo que você faz. As compras, os swaps, os saques, tudo mesmo. Então, assim, esses dados, eles são usados e vão ser levantados no caso de uma persecução patrimonial, tá? Não vou falar em análise de blockchain, porque é uma coisa que pode acontecer, mas é muito mais difícil. Mas uma coisa que estava previsto também nesse relatório é um ofício à exchange. Então, se tal pessoa que está separando agora teve esse problema, pode ter usado a corretora para fins de movimentar dinheiro e evadir na questão, né, da separação para não perder, etc., bloqueio do CPF, do CNPJ, atrelado àquelas contas. Eles têm poder de fazer isso porque essas corretoras são brasileiras, estão localizadas no Brasil e respondem às leis brasileiras. Por isso que eu falo que tudo que tem coisa no Brasil não é bom, tá? Enfim, isso são situações que são, sim, realizadas nesses casos, né? Então, são coisas que você tem que pensar, né? Mas o meu Bitcoin está autocustodiado em tal ou qual lugar. Beleza, né? Talvez não dê para conseguir acessar o seu Bitcoin em si. Mas e aquele histórico de corretoras que você fez, vários envios, várias compras e etc. Talvez esse histórico seja mais facilmente acessável. Por isso que o pessoal gosta de fugir, talvez, para um P2P, né? Igual a Sovereign Swap, que é o nosso parceiro aqui. Que faz mais sentido nesse caso, porque você não tem esse rastro, né, para ser levantado e tudo mais. Então, assim, é uma possibilidade, mas saibam que são coisas que acontecem e que vão acontecer se você não conseguir botar a mãozinha na cabeça ou sentar junto com o seu cônjuge e falar, gente, ó, isso aqui é um contrato, essa relação é um contrato, ela tá dando certo agora e, pô, Deus abençoe que dê certo para sempre. Mas pode ser que não dê. E no pior dos casos, o que a gente vai fazer? Porque isso tem que ser avaliado, sabe? Porque nada parece que vai acabar quando está muito bom. É normal isso. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser pensado porque você gera, né, tudo isso que a gente falou aqui. Um exemplo um pouco mais prático, né, dessa história toda, teve um processo que eu li isso, tá? Estou falando da minha cabeça, não tenho fontes nem nada, então pode ter coisa errada no meio, tá? Teve um processo que eu li uma vez, tipo assim, parece que na época que eu li tinha acabado de sair de segredo de justiça, né? E aí o que rolou? A mulher separou do cara e aí ela pediu na justiça, falou, né? Contou que o cara tinha não sei quantos bitcoins e não sei quem onde, e equipamento de mineração também, tinha ex que tava aquela coisa toda. O que aconteceu? A justiça conseguiu oficiar, nesse caso, era uma corretora fora do Brasil. Olha só que loucura, né? Porque não é muito comum você conseguir isso. Na corretora brasileira você faz isso na hora, né? Eles conseguiram oficiar essa corretora de fora, não sei se era Coinbase, Poloniex, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E aí oficiou, travou a conta e tinha 2,5 bitcoins na conta. Segurou tudo. A mulher ainda falou, tipo assim, ainda contou pro negócio assim, mas meu marido sempre ganhou muito bem, mas eu não via para onde que ia esse dinheiro. Tudo ainda o juiz mandou ofício para Receita, né? Exatamente, que faz parte, né? Arrebentar com o cara também. Arregaça o cara Taxação todo, do porque patrimônio. a mulher pega a metade, né? 2,5 bitcoins, ela pega. 2,5 já era metade, né? Eu acho. Enfim. A mulher recebe os bitcoins tudo isento e o cara se foge tendo que pagar imposto ainda. Né?
Assim, eu acho que se você vai construir um patrimônio que você não quer comunicar ao seu cônjuge que ele existe, ele, a priori, ele não deve nem saber da existência. Né? Se você não está disposto a dividir ele, você não tem que sequer dizer que ele existe. Então, essa lição de obséquio, sala de obséquio 101, né? Então, assim, primeira coisa é, se você quer isso para a sua liberdade, para não ter que dividir, a pessoa não tem que nem que saber, né? Bota foninho de ouvido, vai ouvir podcast só de áudio como, né, como o nosso, para você não ficar dividindo esse tipo de informação. Se você está com essa suspeita, você já tem que fazer de uma outra forma. Agora, tem muito relacionamentozinho aí de 2 anos acabando e gerando prejuízos em termos jurídicos, que era muito melhor o cara ter falado e casado no mês seguinte com separação de bens. Um ponto interessante também é que é o seguinte, mas eu já casei e agora está assim. Existem formas de mudar, tá? Que se faz um pacto pós-nupcial. Não é tão barato, não é tão rápido e principalmente depende da anuência dos cônjuges. Então, assim, é uma conversa que ainda pode existir, né? Olha, quero separar o patrimônio, acho que não está justo, ou fazer um acerto. Faz-se um acerto, senta com o advogado, olha, eu quero isso agora, isso agora, isso agora, continua o casamento, faz como se fosse um inventário que cada um acredita ser justo e que entre em um acordo, e a partir disso separe o patrimônio. É uma outra opção também, né? Não, compramos essa casa junto, vamos manter essa casa junto. Beleza, separa a casa, na escritura fica 50% para cada um, bonitinho. A partir daquela data, depois que o juiz emitir ofício, tem que fazer uma série de coisas, porque credores podem se manifestar e dizer, olha, tem dívida aqui que é do casal, eu não quero que se separe. Então, assim, pode ser contestado, mas é possível ser feito depois do casamento. Assim, para quem acha que é uma boa ideia hoje, ainda dá para sentar e conversar, e mesmo abrindo mão de patrimônio, né? No caso, fazendo uma divisão. Né? Então, ó, tinha comentado do carro, a gente coloca as coisas meio a meio, mas a partir de agora eu quero mudar o regime, concordamos em mudar o regime para essa outra forma. É válido também. Em Portugal já não é tão mais simples, né? É um processo um pouquinho mais complicado, mas também é possível ser feito, né? Tem que comprovar mais ou menos uma, muito entre aspas, mas uma efetiva necessidade, né? E normalmente é feito quando se faz essa separação e essa mudança, já é feito a separação dos bens, né? Que a princípio o Portugal parte do princípio da imutabilidade dos regimes de bens no casamento. Então, você pode fazer depois, mas não é tão simples. Normalmente já se faz a partilha como se fosse um divórcio. E aí, a partir dali, é construído de outra forma. A menos que você tenha escolhido, óbvio, a separação antes e no início. Né? Inclusive para pessoas que se casaram no Brasil, se casou com separação, vem para cá e valida essa separação. Né? O regime de casamento passa-se de uma jurisdição para outra. Tá? Então, é uma possibilidade também. Então, acho que é interessante pensar, né? Porque pode ser uma situação, como eu te falo, né? Agora está tudo muito bem, mas vamos sentar e conversar isso aqui. O que você acha? Está de acordo assim?
a gente separa isso aqui agora, muda o regime de casamento e cada um segue com o próprio patrimônio daqui para frente, justamente falando essa situação de tirar o Estado ou a presunção do Estado em certas situações que a gente não quer decidir dessa forma, né? Uhum. Não, fica muito melhor. Uma coisa, né, que eu ia falar eu comecei a falar no início, que eu falei que eu ia explicar, né, sobre a separação total de bens, né? Por que que eu acho a melhor opção nesses casos? Além de ser o que você falou, né, que você tira a intervenção estatal do meio, porque você já falou, não, a gente se vira com isso, né? Por que que a separação total eu acho que fica boa? Primeiro que, ao longo da vida do casal, que você vai criando patrimônio juntos, você pode, se ambos têm bom senso suficiente acerca de finanças para crescer patrimônio, ambos têm que ter bom senso suficiente para conseguir falar assim, olha, tem uma casa de 300 mil no seu nome, vamos botar esses 2 carros aqui no meu e mais o terreno, porque a gente vai dividindo mais ou menos o tanto de cada coisa no nome dos dois, mais ou menos, para você ter essa participação. Ou por mais que você não tenha isso, que seja feito de forma que você consiga se organizar no futuro, caso necessário. Então, assim, eu acho que é mais fácil de você gerir, porque senão você deixa na mão realmente do Estado e você sai perdendo. Um outro detalhe. Empresas também é muito complicado, né, cara? Sim, Que normalmente exatamente. empresa, se ela não é uma construção do casal, isso é algo muito complicado, né? Porque a fonte de renda toda vem da empresa que uma das pessoas só é dona e criou e a outra pessoa nem trabalha nisso. É, É muito complicado, né? Porque numa separação vai participar metade numa comunhão parcial se essa empresa foi feita depois. E muitos dos negócios são feitos depois e dão certo, muito certo. Assim, existem muitos casamentos de aparência que são feitos e se mantêm assim justamente por uma questão do não posso me separar, porque se eu me separar, a desigualdade é absurda, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com essa questão, né? É lógico, uma vez escolhida ou não discutido. E eu acho isso muito bizarro, sabe? Que as pessoas têm medo de discutir essa relação de dinheiro com alguém que vai passar a vida inteira. Ou presume-se que vai, né? Ou em algum momento ninguém casa já pensando na separação no dia seguinte, né? Pensa acreditando num relacionamento de longo prazo e você já não ter a confiança de poder discutir situações financeiras com essa pessoa já é um grande red flag, né? Ou achar que não pode misturar, né? Não, se eu falar sobre dinheiro ou patrimônio, vai parecer que eu sou interesseiro ou que eu não quero, ou que eu sou avarento, quando na verdade não é nada disso, né? É uma maneira adulta e racional e responsável de agir de forma soberana com o próprio patrimônio. E se a pessoa for alinhada, né, como nós temos uma grande parte do nosso público, inclusive nós mesmos, aliados a questões libertárias, ter no cerne o libertarianismo significa tentar tirar, não que a gente vá conseguir, mas tentar tirar o máximo possível das decisões da nossa vida o Estado. Você é agorista nisso, né? É ser agorista. Então, assim, como é que você tem isso para a sua vida? Ou seja, você vai na feira, compra com dinheiro, não pede nota fiscal, não faz uma coisa, né, uma série de coisas assim, compra direto do produtor no dia a dia, e aí você deixa o Estado presumir que a sua relação se comporte de uma forma e, portanto, vai dividir o seu patrimônio de uma forma que não representa ou não é aquilo que você quer. Então, assim, é uma puta incoerência.
né? Eu até pensei, falei, não, vou postar no Twitter agora, né? O regime de casamento do libertário é a separação total de bens. Mas olha, boa, boa. É bem para postar mesmo. Não é? É uma coisa que não dá, viraliza. Mas enfim, eu vou postar, viu? Não, nem rouba, não. Ah, Não, pode deixar que eu compartilho. obrigado. Mas Mas, é por aí, cara. Assim, a gente não pode, né, tirar. E o que eu te falei não muda. Você começou o casamento, você quer a partir dali dividir tudo, você pode dividir tudo. sim, Aí é que tá, esse é o ponto. Você efetivamente pode, não é que, ah, casou em separação total de bens, se eu for comprar a casa, eu não posso comprar em conjunto com o meu cônjuge. Acho que pode. ué. Compõe a renda da mesma forma, não é? Vocês podem financiar uma casa juntos, vocês podem fazer uma série de coisas juntas, exatamente igual à comunhão parcial de bens ou à comunhão total de bens. Você pode voluntariamente querer dividir, sei lá, o inventário que você recebeu. Você pode fazer exatamente tudo que os outros regimes permitem. Então, se o regime de comunhão total não te permite separar os bens antes e depois do casamento, se o regime de comunhão parcial não permite você separar os bens depois do casamento, e o regime de separação total permite que você compartilhe exatamente tudo aquilo que você deseja na quantidade que você deseja, fica óbvio que o regime de separação total de bens é o regime que te dá mais liberdade. Logo, o que o Felipe disse, que separação total de bens é o regime do libertário, é verdade, porque é o regime que te dá mais liberdade, que é uma premissa dos libertários. Né? Não é? Tirar o Estado e dar ao indivíduo a escolha individual mais adequada. E permite que você discuta questões de patrimônio de maneira muito mais pontual. Tipo, olha, eu não quero dividir essa casa com você, logo eu vou comprar. Mas aquele carro que a gente usa todo dia, né? Um dia usa você, outro dia eu, a gente divide o carro. Então, as coisas podem ser mais fracionadas, elas não têm uma presunção do Estado. Né? Você está terceirizando isso e não. É aquela coisa do. Você abre mão de uma liberdade em troca do Estado, né? De uma proteção estatal, que vai presumir tudo mais ou menos da mesma forma, e a gente sabe que infralegalmente, ou seja, de decisões de fato e não na letra fria da lei, as coisas estão cada vez tendenciosas a mais para o feminino do que para o masculino, Basicão. né? Principalmente quando envolve filhos. Então, essa relação desigual coloca financeiramente um dos lados em uma maior vulnerabilidade, quando a separação de bens não necessariamente te dá isso. É óbvio que ela pode dar em termos de pensão alimentícia, de uma série de coisas, que isso ainda é desigual, mas isso independe de regime de casamento. Agora, num regime de casamento de comunhão parcial, de comunhão total, tudo isso vai ser dividido conforme Estado, além do mais, com o desigual pensando em eventuais filhos ou compensações, né? Eu acho a coisa, sinceramente, eu acho a coisa mais bizarra do mundo. Uma pessoa que casou com a outra e separaram, ambas as pessoas em idade produtiva, sem limitações nenhuma,
e uma pessoa ser obrigada a pagar pensão para outra. Né? Isso, numa situação de leis iguais e de igualdade de direitos e oportunidades, não faz o menor sentido. Né? Mas acontece. Né? Não deveria, mas acontece. Então, são situações que precisam ser pensadas, são decisões que precisam ser tomadas. Cada vez mais a gente vê que está sendo levado em consideração para relacionamentos cada vez um nível menor de evidências, né? Então, assim, qualquer namorinho já pode ser interpretado como um relacionamento de longo prazo para dilapidação de patrimônio alheio, principalmente quando há um grande desequilíbrio econômico entre as partes. Então, é óbvio que isso se torna cada vez mais complicado e cada vez mais a necessidade de uma afinidade na hora de escolher esse contrato. Sinceramente, eu já não vejo com bons olhos um relacionamento de namoro assim que já passa de 2 anos hoje e as pessoas não tomam a decisão de casar. Né? Então, o risco das partes já é alto. Então, duas coisas. Continuando isso que você Isso falou, em leis né? brasileiras, né? Só para Aham. constar, né? Que eu falei de Portugal, mas assim, leis brasileiras. Em Portugal a coisa já não é tão surreal assim, já não tem um coitadismo tão grande, não. Então, dois detalhes, né? É melhor que você, juntado com o cônjuge, né? Você juntou com uma mulher ou com um cara, e cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu trabalho, cada um tem seu carro, seus bens, e você tá só junto. É melhor que vocês casem com separação total do que vocês se mantenham só juntados. Porque você tira essa nuvem da incerteza caso haja separação e um litígio. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tá juntando, porra, assina alguma coisa. É melhor você assinar alguma coisa, porque você tira a dúvida do que é que vocês tinham ali. Você tira a dúvida do início. Você tira a dúvida, você tira a margem do Estado decidir alguma coisa sobre o que pode acontecer. E assim, tem um detalhe interessante também que eu ia falar sobre a separação total de bens, que eu acho que é válido falar, né, para nossa audiência vai entender melhor. É o ponto de uma possível, uma secundária, né, proteção patrimonial, né, com separação total de bens, no sentido de existem casos onde casais, né, que são casados e constituem uma empresa ao longo do matrimônio, ou seja, vai ser uma coisa dos dois, né? Ou que constroem bens, etc., né, depois do coisa. O que acontece? Se eles têm uma empresa, por exemplo, um CNPJ ou coisa do tipo, e se abrir o CNPJ no nome seu e você fale esse CNPJ, se vocês têm a partilha total de bens ou até parcial de bens, a justiça pode cobrar o outro cônjuge por alguns débitos da empresa. Eu já vi isso em algum canto aí, que aí, tipo assim, se você tem separação total de bens, você tem um subterfúgio, né? Por mais que casado com aquela pessoa que faliu aquela empresa, que era dono da empresa, etc. Olha, a nossa separação de bens, ela é total, então assim, o que ele faz com o dinheiro dele é dele, o que eu faço com o meu dinheiro é meu, e aí você não consegue comunicar, por mais que casado no papel, você não consegue comunicar essa dívida de um para outro. Que Exato, é o não é só contrário coisa do boa, né? caso. Não é só patrimônio, é tipo dívida também, né? Às vezes a pessoa, Exatamente. o cônjuge tomou dívida e você está respondendo junto.
Exatamente, não, acontece em vários casos, né? Às vezes a pessoa realmente faz dívida, ou assim, às vezes assim, você caiu num golpe, teve um problema, alguém usou seu documento, pô, quebrou sua empresa, usaram seu CNPJ, e aí, pô, se o pessoal faz isso, aí quebra uma das pessoas, isso vai comunicar para outra, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, é mais um problema de você não fazer a separação total de bens, né? Enfim, é uma outra opção. E, por último, né, o último detalhe que eu acho que é válido a gente falar nisso, né? Último ponto que pode ser usado também é você fazer quem sabe, uma holding familiar, né? Ou faz uma empresa de de alguma forma fora do país. Então, por exemplo, você tem uma holding familiar, você casa com separação total de bens, de forma que o que é do seu CPF é do seu CPF, o que é do CPF da mulher é do CPF da mulher. Separação total de bens. E aí os dois constituem uma empresa, uma holding, em nome dos dois. Casal, não sei quem. E aí, tudo que você comprar, o carro, a casa ou não sei o que, você joga no nome da holding. E aí você põe as crianças no nome da holding. Você joga os tênis das crianças no nome da holding. Porque quando alguém morrer, CPF morre. Bens de CPF vai para inventário. CNPJ não morre. CNPJ você só passa de pessoa para pessoa. Uhum. Então, é mais um detalhe interessante de você avaliar uma separação total de bens com uma gestão financeira, né? É um pouco, assim, já é um pouco mais complexa, né? Não é tão barato, eu sei, mas é algo a ser avaliado, né, para quem pode. E só para finalizar minha fala, a autocustódia soluciona? Cara, soluciona muito dos problemas aqui. Sim, você pode sair no fim das contas com seu Bitcoin. Talvez você vai sair com seu Bitcoin sem umas contas bancárias, né, com algumas exchanges bloqueadas e algumas coisas assim. Você vai sair com seu Bitcoin. Ele vai estar guardadinho se você fizer uma boa gestão dele, conseguir esconder ele, etc. Até aí vai estar. Mas tem outros poréns envolvidos, né, que a gente está tentando te explicar aqui para que você consiga evitar. A vida não é só o Bitcoin, né? Não mesmo. A gente vive falando sobre isso. E é muito importante que fique claro que nem quando a gente está falando de Bitcoin, essa necessidade de OPSEC tem que ser muito bem feita e tem que levar em consideração, como a gente sempre fala, o modelo de ameaça para fazer o melhor OPSEC. Então, se você partiu do seu pressuposto que o seu cônjuge não é um modelo de ameaça para esse OPSEC, a chance disso, das consequências disso, serem negativas é muito maior do que ser positivas, mesmo você tendo autocustódia. Como a gente falou nesse episódio, é muito mais fácil um juiz emitir uma multa, uma série de coisas assim, dado que o seu cônjuge sabia da existência, né? Então, esse rastreio pode ser feito. A gente tem episódio, inclusive, falando de rastreio, de empresas de rastreio, como isso funciona. Então, pode ser rastreado e pode te dar muita dor de cabeça, especialmente se você sai num casamento e usa esse dinheiro depois para construir um patrimônio, né? Então, ou reerguer o patrimônio que você supostamente perdeu nesse divórcio. Então, cautela, né? Pensar com tudo com muita calma antes de fazer, tá bom? E é isso, né? Vamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Manda esse episódio para aquele amigo que a gente conhece aí, que está passando por um momento difícil. Tá Quando a bom? mulher é doida, você manda. Mulher é louca, você já manda de uma vez. Mulher é louca, manda pro cara. Manda pro cara. Manda Dá para pensar e fazer um monte de coisa. Bom, e é isso. Ficamos por aqui e tchau.